uma pergunta recorrente nessa história toda, quando a gente fala de clima, é o seguinte. Primeiro, o Mauro Moraes aqui, ele está muito pessimista. O que o senhor acha? Ele falou assim, ó, eu acredito que a humanidade não dura mais 50 anos. Quais são as previsões aí dos relatórios aí? Como que Olha, é? gente... É porque a humanidade, para acabar assim totalmente, não sei, né? Mas que nós vamos sofrer, vamos, né? Gente, não é o fim do mundo. Vamos deixar muito claro, nós vamos continuar existindo, só que outra coisa muito clara, existindo num planeta 4 ou 5 graus mais quente, a vida não vai ser tão fácil. E sabe aonde a porca vai torcer o rabo? Na produção de alimentos. Porque, por exemplo, no Brasil Central já está chovendo menos do que chovia há 10, 20 anos atrás. Isso torna a produção de alimentos mais difícil. E nós vamos ser 10 bilhões de pessoas em 2050, daqui a pouco. E como é que a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas num planeta? Você viu o que aconteceu com as culturas de arroz no Rio Grande do Sul. Elas desapareceram do mapa. No Brasil Central, a produtividade agrícola já caiu significativamente por causa da queda da chuva no Brasil Central. Então, não é o fim do mundo, mas não há a menor dúvida também que a vida das pessoas, digamos, daqui a 30, 40 ou 50 anos, vai ser muito mais difícil do que a nossa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quem mais vai sofrer o impacto das mudanças climáticas são as pessoas mais pobres, são os mais vulneráveis, né? Os ricos, na verdade, de um jeito ou de outro, vão acabando dando um jeito de ir sobrevivendo mal ou bem aqui. Mas a população de baixa renda não vai ter os mesmos recursos. Então, tem um problema aí de justiça social associado com a mudança climática que é muito importante, gente. Então, hoje, por exemplo, na África, você tem 300, 400 milhões de pessoas sem sequer acesso à eletricidade, né? Então, com o aumento de secas, grandes inundações, com o aumento de doenças que vão vir pela modificação dos vetores de dengue, chikungunya e assim por diante, você vai ter um impacto muito grande na população de baixa renda. E isso é preocupante, com certeza. Não é o fim do mundo, mas a gente tem que reconhecer de que bilhões de pessoas vão ficar para trás neste processo de construção de uma nova sociedade sem combustíveis fósseis, muito mais sustentável do que a gente tem hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Uma outra coisa, nós já falamos isso aqui, né? O aquecimento global é consenso, de acordo com as estatísticas que tem, 97%, né, dos pesquisadores e tal concordam com isso. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui que nós vamos colocar na tela, tem muita gente pedindo para a gente falar. Uma outra coisa, então, é o seguinte, que aí todo mundo fala. O Matheus aqui mandou 10ão. Os negacionistas continuam batendo na tecla dos vulcões, que eles são os principais responsáveis pelo aumento do CO2. Aí está falando, o que a gente diz para essas pessoas? Você pode dizer para eles que eles estão redondamente enganados, porque a gente sabe muito bem o que os vulcões emitem, né? Tivemos recentemente grandes erupções vulcânicas, né? Como o Pinatubo, por exemplo. Muitos aviões da NASA, da NOAA, voaram em cima da pluma desse Pinatubo, mediram o que estava saindo dali, e a quantidade de CO2 é muito pequena comparado com a quantidade de partículas, né, de aerossóis e comparado com a quantidade de enxofre, como o SO2 que é emitido nessas erupções vulcânicas. Então, os vulcões têm um efeito muito pequeno comparado com, por exemplo, quantos 10 mil quilômetros quadrados que a gente está queimando todo ano da Amazônia, transformando aquela quantidade monstruosa de carbono em CO2 que vai para a atmosfera causar aquecimento global. É isso mesmo. Eu não entendo, eu já falei isso aí várias vezes, cara. Vulcão, o que ele emite muito é dióxido de enxofre, é o SO2. Isso. Fora partículas que são grandes, né, que a gente chama de aerossóis, que são partículas grandes. Essa aí causa um problema, por exemplo, para a aviação. Quando o avião passa no meio de uma pluma vulcânica, né, de uma erupção vulcânica, aquilo lá entra no motor, na famosa turbina,
E Isso. congela as pás ali e trava o avião, entendeu? Porque aí são partículas um pouco maiores, entendeu? Agora, o gás que é emitido por vulcão, é só você falar isso, tá, Matheus? Fala assim, meu filho, você que está falando, você não sabe. O principal gás emitido por vulcão não é o CO2, tá? É o SO2, dióxido de enxofre, que tem os satélites que medem as plumas. Agora mesmo a gente teve a erupção do Huang lá na Indonésia, e a pluma dele tá Bonitinho. tá bonitinha, tá dando a volta aí tudo. E tem seus efeitos. O SO2 tem lá o efeito dele e tal, mas não é emissão de CO2 de vulcão, tá? Então, isso é medido, cara. Isso é medido. Você entra em qualquer site aí de vulcão que não tem problema, tá? Uma coisa que tá todo mundo pedindo pra gente falar é disso aqui. Coloca aí na tela, Cris, que é o tal da AMOC. Ah, exatamente. Da AMOC. Isso é importante. Vamos explicar. O que é a AMOC pro pessoal? A MOC é a circulação meridional do Oceano Atlântico. Basicamente, assim como a atmosfera tem circulação, gente, você sente isso pelos ventos, né? O ar sai da África, passa pelo Atlântico, passa pela América do Sul, vai para o Pacífico e assim por diante, né? Os oceanos também têm uma circulação de água, né? E o interessante é o seguinte: esta circulação de água dos oceanos, ela se dá principalmente por gradientes, como a gente chamou, diferenças de temperatura e diferenças de salinidade. E os oceanos são importantes porque eles são o maior transportador de calor e de energia térmica do planeta como um todo. E o que está acontecendo, para azar do hemisfério norte, é que com o derretimento da Groenlândia, que joga água doce no oceano, e com o aumento da temperatura na região ártica, que é uma das regiões que mais está se aquecendo rapidamente, esta circulação oceânica está perdendo os motores dessa circulação, ela está diminuindo de intensidade, e isto vai fazer uma mudança climática muito forte na Europa e na parte leste dos Estados Unidos. Então, já existem boias que medem o fluxo e a salinidade dessa água do mar, e eles mostram mudanças devido ao derretimento do gelo do Ártico e do gelo que está na Groenlândia. E esta mudança na circulação vai mudar o clima do planeta como um todo, porque a água tem uma gigantesca capacidade térmica. Você tem que usar muita energia para aumentar a temperatura um pouquinho da água. Ou seja, ela é um gigantesco armazenador de calor, e este armazenamento de calor está perdendo a intensidade, está perdendo a mobilidade em redistribuir o calor. Isto vai fazer uma bagunça com o sistema climático sem precedente nos últimos 100, 150 milhões de anos.